Estamos começando mais um programa Força de Deus. Que bom ter você aqui, Deus abençoe, você que acompanha pela televisão, você que nos acompanha pelo canal do YouTube, seja muito bem-vindo. Este programa que é tão novo, que é tão recente, mas já tem conquistado os nossos corações e estamos aprendendo muito, estamos meditando a palavra de Deus e lembrando que a gente ainda está na introdução. É uma introdução tudo que a gente está fazendo aqui. Porque algumas pessoas podem até pensar, então esse programa é para ficar estudando exegese, é para ficar estudando gênero literário. Tudo isso que a gente tem falado nesses programas é só uma introdução que vai nos ajudar muito a entender o texto bíblico. Por exemplo, Dom José Falcão, no último programa, falava de gênero literário. E em breve a gente vai estudar as parábolas de Jesus. E ele vai se referir de novo a isso. Qual o gênero literário que Jesus usa para falar, para dar esse ensinamento. Então tudo você vai ver que uma coisa vai se ligar à outra. E talvez você diga assim, nossa, mas eu não estou entendendo, é muita informação, é muita coisa. Calma, calma, é aos poucos, tá? E outra, você pode rever o programa, fazer anotações, com calma, você prestar atenção no que foi dito, tá certo? Mas a verdade é uma só, estamos aprofundando. E eu com você, você conosco aqui, a gente vai chegando ao que Deus quer de nós, tá certo? É com muita alegria que eu quero acolher mais uma vez aqui conosco, no programa Força de Deus, Dom José Falcão. Sua bênção, seja bem-vindo mais uma vez. Deus abençoe sua vida, Frei, é uma alegria estar aqui. Amém. Estávamos falando no último programa sobre interpretação, ou seja, o Espírito Santo inspirou aquele autor, Deus quis dizer algo quando pediu para escrever as Sagradas Escrituras e a gente corre o risco de fugir da intenção do autor. Ainda mais no mundo de hoje, é muito fácil fugir da intenção dos autores sagrados. E a pergunta é como descobrir a verdadeira intenção. A gente quer ficar com a verdade, qual é a verdadeira intenção do autor, o que Deus de fato quis dizer. A gente quase respondeu tudo no programa passado, mas queremos ainda talvez concluir uma coisa ou outra. Então eu continuo perguntando a Dom José Falcão como descobrir a real intenção ali do autor sagrado. Fundamentalmente, procurar conhecer quanto possível. Isso, infelizmente, não é possível aquelas pessoas que não têm acesso à exegese, ao estudo, à hermenêutica da Escritura, mas situar o autor no seu mundo, sim, com os seus costumes, com sua maneira de pensar, um conhecimento mínimo da língua na qual aquele texto foi escrito e assunto já abordado por Vossa Reverendíssima, que são os gêneros literários, que são muitos, são diferentes formas de escrita de uma mesma língua. Eu citava o hino nacional, se não me engano, citei a linguagem jornalística, etc., para sermos mais concretos, sem querer esgotar todos os gêneros literários da Bíblia, que são muitos, eu citaria os mais conhecidos. O gênero literário profético, o gênero literário apocalíptico, o gênero literário histórico, o Midrash. Eu citaria também as parábolas, eu citaria também as alegorias, eu citaria as narrativas, eu citaria as poesias e eu citaria a linguagem sapiencial, que varia muito de acordo com alguns livros sapienciais, porque uma é a linguagem do livro dos Provérbios, outra é a linguagem do livro do Eclesiastes, outra é a linguagem do livro do Eclesiástico. No mundo sapiencial, na literatura sapiencial, nós temos algumas variantes, por assim dizer. Então, seria basicamente isso. Isso significa que o livro do Cântico dos Cânticos, que é uma poesia que exalta o amor humano entre um homem e uma mulher, é uma linguagem poética da literatura sapiencial e não pode ser interpretado como
o critério de uma parábola ou da literatura apocalíptica, que tem muitas imagens, que tem muitos símbolos, e cada símbolo tem o seu significado. A fera, que tem sete chifres, que são as sete, segundo a interpretação, as sete colinas da cidade de Roma, portanto estaria fazendo referência ao Império Romano e à sua capital, e assim por diante. Essas imagens que falam de gafanhotos, que falam de fumaça, e assim por... Isso é próprio da literatura apocalíptica, que aliás Jesus também utilizou. Sim. Jesus, em muitos dos seus discursos, uma hora usa o discurso histórico, depois advertências, o capítulo 23 do Evangelho segundo Mateus, ai de vós hipócritas, escribas e fariseus, sepulcros caiados, é uma linguagem. A parábola do filho pródigo é outra linguagem. Os discursos a respeito do Espírito Santo, uma linguagem. O capítulo 17 do Evangelho segundo João, a oração sacerdotal de Nosso Senhor, é outra linguagem. Jesus chorando diante de Lázaro é outra linguagem. Jesus, o Sermão da Montanha, a comparação entre a antiga e nova aliança. Jesus, o novo legislador, as bem-aventuranças, uma outra categoria de linguagens, e assim por diante. Ou seja, a Bíblia não tem uma única forma de esboçar a língua de Nosso Senhor, os discursos de Nosso Senhor. O próprio Nosso Senhor, adequando-se à mentalidade da época. Ora, você fala uma linguagem que é poética, ora, você usa uma linguagem mais estrita, mais rigorosa, outra linguagem mais técnica, outra linguagem mais expansiva, mais aberta, mais jovial, outra forma, você falando para um determinado público, você se adequa e usa uma outra linguagem, uma outra forma de falar. Assim também é a Escritura. Portanto, conhecer a pessoa, a língua dela, o que ela quis dizer com aquilo, seus costumes, sua maneira de pensar e os gêneros literários, que são muitos na Bíblia. É exatamente isso. É, na verdade, uma história fictícia. Entendi. Que procura traduzir uma mensagem, uma lição teológica, uma mensagem de edificação para o povo. Estão entendendo, minha gente? Que alegria, né? Que bênção. Estamos entendendo bastante coisa. E olha, Dom José, então, não é tão simples assim descobrir a intenção dos autores. Enquanto o senhor falava, eu estava até pensando, aí está a importância, porque, voltando mais uma vez àquele texto, como é que eu vou entender se não tiver quem me explique, né? Ou seja, eu vou precisar entender as condições da época, a língua, e tem muita gente que não vai ter acesso a tudo isso. Por isso, aí enquanto o senhor falava, eu pensava a importância dos bispos, como o senhor está fazendo aqui, dos sacerdotes, dos pregadores, aqueles que têm mais acesso, aqueles que estudam, para poder trazer ao povo de Deus. É verdade. Situando-se no mundo bíblico, e esse papel não cabe às pessoas simples na igreja, é obrigação daqueles que receberam muito, e particularmente dos que estudaram a Sagrada Escritura. Eu quero dizer a vocês que eu não sou formado em Sagrada Escritura. Eu não tenho mestrado nem doutorado na Escritura. É o meu, aspas, o meu santo atrevimento, porque sou apaixonado por ela e pelo amor que eu tenho a ela e aos padres da igreja, que me fez e está me fazendo debruçar-me nos programas que eu tenho na mídia, para divulgar a Santa Palavra de Deus, porque é a minha obrigação. Voltando ao assunto da mentalidade do autor, isso é tanto mais importante quanto o povo de Deus, quando se defronta com determinadas afirmações, se não houver uma explicação, ele vai ficar verdadeiramente assustado. Sobre isso, vamos nos assustar um pouco, porque o programa tem essa finalidade de assustar todo mundo também, para despertar o interesse pela palavra de Deus. Frei Gilson, por favor, no Salmo 17, versículos de 7 a 9, de 7 a 9, temos aqui uma expressão muito curiosa. Essa expressão vai aparecer aí na tela do seu celular, do seu computador, do seu televisor. Você certamente nunca viu uma pessoa de cujo nariz
exala fumaça, fogo, brasas incandescentes e assim por diante. Se uma pessoa chegasse assim perto de você, você ficaria super assustado. E se essa pessoa é o próprio Deus? Fique assustado não, fique sentado aí, porque agora o Frei Gilson vai ler o nosso Deus, como é que ele se apresenta algumas vezes, em certas ocasiões da nossa vida. Vejam as características de Deus quando ele está, aspas, aspas, irado, quando ele está encolerizado. Depois, por favor, não tire conclusões precipitadas, porque aquilo que você pensa que é, não é o que você pensa. Salmo 17, versículos de 7 a 10. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei para o meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. E o meu clamor, em sua presença, chegou aos seus ouvidos. Atenção, até aqui está tudo bem, nenhuma dificuldade, enfim. Agora, vamos aos probleminhas. Problemas que, na verdade, não são problemas. Continue. A terra vacilou e tremeu, os fundamentos das montanhas fremiram, abalaram-se, porque Deus se abrasou em cólera. Atenção! Deus está abrasado em cólera. Não se assuste, porque tem uma explicação. Continue. Suas narinas exalavam a fumaça. Misericórdia. Se você interpretar ao pé da letra, Deus tem narinas e das narinas sai fumaça. Continue. Sua boca, fogo devorador. Misericórdia. Diga se não é assustador se você interpretar ao pé da letra. Brasas incandescentes. Misericórdia. Se você interpretar ao pé da letra, a ideia que você vai ter de Deus é absurda. Mas você aqui não pode interpretar ao pé da letra. Continue. Ele inclinou os céus e desceu. Pois bem, alguém pode dizer desceu de paraquedas, desceu de elevador, desceu de escada, como foi que ele desceu? Deus pode descer, Deus que é Espírito puro e que está em toda parte da terra. Como é que fica isso? Continue. Calcando aos pés escuras nuvens. Pisando nas nuvens, e Deus tem pés? Continue. Cavalgou sobre um querubim e voou, planando nas asas do vento. Deus cavalgando em cima de um querubim, que é um anjo. Continue. Envolveu-se nas trevas como se fossem véu. Fez para si uma tenda das águas tenebrosas, densas nuvens. E assim por diante, e assim por diante. Veja, por favor, no versículo 15, o que é que ele faz? Do versículo 14. Do céu trovejou o Senhor, o Altíssimo fez ressoar sua voz. Deus trovejando. Agora, versículos 15 é que é interessante. Lançou setas e dispersou os inimigos, fulminou relâmpagos e os desbaratou. Pois bem, aí já entramos numa outra questão que vamos tratar mais adiante, os sentidos da Escritura. Existe o sentido literal e existe o sentido espiritual. E para você descobrir qual é o sentido que deve ser dado àquele texto, é preciso que você situe a afirmação no contexto do capítulo, no contexto do livro, no contexto de todo o Antigo Testamento, estamos no Antigo Testamento, e no contexto da fé da Igreja. O Antigo Testamento tem suas imperfeições. A perfeição está no Novo Testamento. Eu não vim abolir a lei e os profetas, vim levá-los à perfeição. Então temos coisas imperfeitas no Antigo Testamento. Então vem a questão: quais os sentidos da Escritura? Desde já vou antecipar a você, e aqui a gente vai voltar à questão de esmagar as crianças na pedra. Lembram disso? Do Salmo 136? Uhum. Senhor, castigue os miseráveis e assim por diante, e os seus filhos estraçalhe nas pedras. Lembram do final do Salmo 136? Uhum. Pois bem, o Antigo Testamento deve ser lido à luz do Novo.
Eu não vim abolir a lei e os profetas, vim levá-los à perfeição. Em Romanos capítulo 13, versículo 10, é dito: a plenitude da lei é a caridade. A caridade é a plenitude da lei. E a caridade é Cristo. E Cristo instituiu um mandamento novo: amai os vossos inimigos. Ora, voltando ao Salmo 136, de esmagar as crianças, os filhos, etc., um salmo que foi redigido quando o povo estava no cativeiro de Babilônia, com muita mágoa, com muito ressentimento daqueles que os mantinham aprisionados. E essa oração foi redigida nesse contexto de mágoa, de ressentimento, etc. É palavra de Deus? É palavra de Deus? Lógico que sim. Mas como deve ser interpretada à luz do Novo Testamento? Ora, qualquer interpretação que seja contrária ao Novo Testamento, ela não é cristã. Portanto, qual é o sentido que se deve dar à pedra? Qual é o sentido que se deve dar às crianças que vão ser jogadas na pedra? E qual é o sentido da palavra Babilônia? Aí entra o sentido espiritual, que tem 3 modalidades, mas isso é mais para frente. E depois a gente vai tratar das narinas de Deus, do fogo, da fumaça, enfim, das manifestações incandescentes, ele lançando setas. Aí é que entra a grande paixão da minha vida. Aí é que entra, eu devo dizer que eu já devorei essa coleção, que já vai em 46 volumes, tudo! E aqui está Santo Agostinho, ele interpreta os 150 salmos, versículo por versículo. Eu já estou aqui com a interpretação do Salmo 17, esse das narinas de nosso Deus, enfim, ele desce com fúria, encolerizado, etc., e vai lançar setas. O significado que a igreja dá a esses versículos não é o literal. Deus não tem narinas. E o que significam as narinas? Outra coisa. O que significa esse fogo incandescente? Outra coisa. O que significa os pés do Senhor sobre as nuvens? Outra coisa. Você entendeu? Sim. Então, é preciso não absolutizar e achar que as expressões no Antigo Testamento e também no Novo, elas devem ser interpretadas estritamente ao pé da letra, sentido literal. Porque esse não é o único sentido da Escritura. Ela tem vários sentidos. O sentir da fé de Israel atribui a esses textos, aparentemente absurdos, assustadores, que não condizentes com a ideia de um Deus espiritual, que haja outros sentidos. Fantástico. Você está entendendo que cristão, você que é católico, você que é cristão, nós não lemos Bíblia ao pé da letra, ok? Senão você vai ter vários erros, você vai ter vários problemas, e o Dom José Falcão está nos mostrando muitas passagens em relação a isso. Olha, é importante, Dom José, me parece que também, humanamente, não é possível a gente fazer tudo isso. Precisamos do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo inspirou, ele vai precisar ajudar a gente a interpretar isso também. Então, qual é o papel do Espírito Santo nisso? Eu leio literalmente o parágrafo 111 do Catecismo da Igreja Católica, porque ele responde cabalmente à pergunta do Frei Gilson, e depois eu teço algumas considerações. Vamos ao texto? Ele vai aparecer aí na tela do seu celular, do seu computador, do seu televisor. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 111. Já que a Sagrada Escritura é inspirada, há outro princípio da interpretação correta, não menos importante que o anterior, e sem o qual a Escritura permaneceria letra morta. A Sagrada Escritura deve também ser lida e interpretada com a ajuda daquele mesmo Espírito em que foi escrita. Papa Bento XVI já dizia que a teologia se faz de joelho. Uhum. O teólogo é, antes de tudo, deve ser, antes de tudo, uma pessoa de oração. Sem dúvida que o conhecimento dele sobre a língua, ele pode falar e escrever, entender muito bem o hebraico, o grego, qualquer
o mundo, a antropologia daquele tempo, do povo de Israel, um conhecimento vasto sobre isso, sobre aquilo outro, ter N títulos, etc. Mas ele é um filho da igreja. Mas ele não sabe mais do que a igreja. Mas aquilo que ele sabe, e aí eu citaria 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, o que tens que não tenhas recebido. Ou seja, para fazer teologia, para qualquer ciência na igreja, é preciso muita dose de humildade. Eu não sei mais que a igreja. Eu não sou senhor da igreja, eu não sou o intérprete com I maiúsculo da igreja. A minha fé é a fé do ignorante, da Bíblia, do analfabeto, mas ele crê em Deus, aquilo que o profeta diz, o pobrezinho que treme quando ouve a minha palavra. Teologia se faz, antes de tudo, diante do Santíssimo, chorando e gemendo, extasiado diante dessa palavra que é superior a ela, que é superior a ele, não é? Então, sua pesquisa, sua investigação deve ser apresentada à igreja com toda a humildade e subordinar a ação do Espírito Santo, que é quem vai discernir se aquilo que ele descobriu é verdadeiro ou não, se aquilo que ele descobriu é útil ou não para a igreja. É o Espírito quem deve ajudar o investigador a se debruçar sobre a Escritura e a pesquisar com objetividade, não querendo descobrir aquilo que ele pretende, não querendo apresentar aquilo que ele já preconcebidamente quer apresentar para as pessoas, mas a objetividade da ciência bíblica, da ciência hermenêutica, da ciência teológica também, a apresentação, o êxtase diante dessa descoberta, a grandeza da palavra, que por mais que ele pesquise, é uma imensidão, é uma riqueza inesgotável e, portanto, sempre traz coisas novas, sempre suscita um mistério abismal, porque é palavra de Deus, e sem o Espírito Santo a pesquisa se torna seca, se torna a apresentação do dado, se torna algo que não é palatável, que não traz nenhum benefício para os fiéis. Ou seja, né, minha gente, precisamos do Espírito Santo. É impossível ter uma meditação séria, um estudo sério da palavra de Deus sem o Espírito Santo. O programa está bom demais, está bom demais. A gente vai dar um breve intervalo e já retornamos, tá bom? Então não sai daí, é só para você tomar uma aguinha, para você ir no banheiro rápido, você talvez avisar alguém que o programa está acontecendo e a gente já retorna, continuando este assunto que está bom demais. Estamos de volta com o programa Força de Deus, onde juntos estamos meditando, estudando a Palavra de Deus. Olha, no bloco anterior, nós estávamos vendo que é imprescindível a ajuda do Espírito Santo para interpretar corretamente a Palavra de Deus. Aliás, todas as falsas interpretações que nós vemos no mundo de hoje, já até sabemos que o Espírito Santo não foi consultado. O Espírito Santo não teve abertura naquela situação. Então, precisamos nos abrir ao Espírito Santo. Dom José Falcão está nos ensinando a importância disso. Então, faltou um pouquinho para responder essa questão, então eu quero retornar, Dom José Falcão, dessa importância. Sem o Espírito Santo, não vamos conseguir interpretar corretamente as Sagradas Escrituras. Correto. Nosso Senhor Jesus Cristo diz, por meio do apóstolo Paulo, ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor, senão no Espírito Santo, ou seja, com o auxílio do Espírito Santo. Num dos discursos de despedida de Nosso Senhor Jesus Cristo, e eu me refiro precisamente ao Evangelho segundo João, capítulo 16, de 12 a 15, eu penso que as palavras de Jesus definem bem a importância do Espírito Santo, não só no estudo da Sagrada Escritura, mas também na meditação da própria palavra, na interiorização da palavra, e porque tudo isso é obra do Espírito Santo, eu gostaria que peço
a edição que coloque na tela do celular, do computador, do televisor, agora, enquanto eu vou ler esse texto, porque é graças a essas palavras de Jesus que a igreja afirma isso. Parece que no bloco anterior, citando o parágrafo 111 do Catecismo da Igreja Católica, a gente viu isso. É necessário o auxílio do Espírito Santo. Com a palavra, Jesus. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vulo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu, por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Eu daria enfoque aqui às seguintes palavras de Jesus. Não podemos compreender agora. Às vezes, até para as pessoas mais cultas, mais preparadas, mais abalizadas do ponto de vista da palavra de Deus, há determinadas palavras, há determinadas expressões que não se consegue compreender. Tem uma delas num dos livros que São Paulo escreveu aos Tessalonicenses, que é: o demônio será solto para atuar no mundo com uma fúria tremenda, mas algo o sustenta agora. Que realidade é essa? Que mistério é esse? Que realidade é essa? Ou é um conjunto de realidades? O que é que detém ainda a ação do demônio no mundo, depois do que ele será solto para espalhar os seus erros, a sua maldade, a sua perversidade, a sua fúria, os seus engodos, os seus embustes na face da terra? Determinadas coisas que não se pode dizer, porque nós não temos elementos. A compreensão ainda não amadureceu. Isso não significa dizer que a realidade vai perdurar assim mais para frente, com os acontecimentos, com os fatos, com os sinais de Deus. Na nossa própria história, a gente vai compreender, o Senhor, o que o texto da Escritura que ali não era claro, agora nós estamos entendendo com uma clareza bem grande que o Senhor se referia a tal coisa, porque Ele foi mostrando e nós fomos compreendendo isso. É a ação do Espírito Santo. E depois, quando vier o Espírito da verdade, Ele vos conduzirá à plena verdade. Verdade é uma coisa e verdade plena é outras vezes. Deus Todo-Poderoso permite que nós tenhamos uma compreensão de uma parcela da verdade, mas não de toda a verdade. Então, toda a verdade a respeito do matrimônio, toda a verdade a respeito do meu relacionamento com aquela pessoa, toda a realidade a respeito da minha vocação, toda a realidade a respeito do meu drama, da minha enfermidade, etc. Isso tem uma aplicação a todas as dimensões da nossa vida. E também com relação à palavra de Deus. Ninguém na face da terra, ninguém dentro da igreja pode dizer que já esgotou a compreensão de todas as palavras, de todas as expressões, de todos os versículos da palavra de Deus. Mesmo já tendo 2000 anos de história, mesmo já tendo sobre aquele determinado versículo N afirmações dos padres da igreja, dos santos, dos doutores, dos confessores, etc. A palavra de Deus é sempre um mistério inesgotável, inexaurível, e sempre vai apresentar o que nosso Senhor Jesus Cristo disse, essas são as palavras dele, coisas antigas e coisas novas. A palavra de Deus é uma eterna novidade. Por isso o Espírito Santo é tão importante. Sem ele, nada se descobre, nada se apresenta, nada se vive. Tudo é seco, tudo é um estudo, pode até ser uma descoberta, uma exposição, uma análise, uma conferência, uma tese de doutorado, por mais bonita que ela pareça, mas é seca, não traz repercussões concretas para a nossa vida. A beleza
de uma descoberta. A beleza é exatamente essa: o Espírito suscita no coração do ignorante, do analfabeto, daquela pessoa pobre, bem simples, que nunca estudou, nem vai estudar exegese, hermenêutica e assim por diante. Aquele velhinho santo, até tem fulano, que chegou cheio de títulos da palavra de Deus naquela paróquia, aquele padre muito preparado, muito culto, que passou mais de 20 anos estudando naquele país, naquela universidade, etc. E vai e diz para os fiéis: eu trouxe comigo hermenêutica, eu trouxe comigo exegese, eu trouxe comigo pneumatologia, eu trouxe comigo cristologia. E todo mundo ouvindo, no final, aquele santo homem piedoso que adora o Santíssimo: seu vigário, olha, eu vi o senhor, olha, eu sei que o senhor trouxe essas doenças todas, mas Jesus vai curar o senhor dessas enfermidades. O coitado nem sabia o que era cristologia, pneumatologia, hermenêutica, exegese, pensava que era doença, né? Pois bem, então, um cheio de títulos, o outro cheio do Espírito Santo. Pois bem, então, o que essas ciências, elas têm um papel importantíssimo. Por favor, ao dizer essa história engraçada que circula aqui no mundo do seminário, é uma piada antiga, justamente para mostrar que esses termos, eles são úteis e são necessários, termos técnicos na investigação, na busca, na debruçar-se sobre o universo da Eucaristia, do universo da Palavra de Deus, mas justamente para isso, para apresentar a riqueza à Igreja e deixar que o Espírito Santo, diante daquela descoberta, discirna se é uma descoberta útil ou não, se é verdadeira ou não, e se traz uma repercussão para a vida do povo de Deus. Porque o papel da teologia é exatamente possibilitar um conhecimento mais aprofundado do dado revelado, a palavra de Deus escrita, para que ele seja meditado, para que ele seja vivido, para que o coração do homem se abra para Deus, para que esse manancial inesgotável possibilite uma adoração mais intensa, um louvor mais constante e uma renovação de vida verdadeiramente que transforme o coração da pessoa e a torne imagem sempre mais refulgente do Cristo ressuscitado. Dom José, então, porque teve um momento em programas passados que o senhor disse que o carisma da inspiração chegou uma hora que acabou em João, na morte do apóstolo João. O carisma da escrita dos livros sagrados, porque com a morte do último apóstolo, encerrou-se o cânon bíblico, encerrou-se a revelação positiva. Isso. Encerrou-se. Mas pelo que o senhor está falando agora, o que não encerrou foi a nossa compreensão. Disse bem. Ou seja, isso é importante você entender. A revelação está encerrada nos termos que Dom José falou. Mas a nossa compreensão não. Né? E, aliás, a nossa compreensão também individual. Né? Eu não compreendo toda a palavra de Deus. Eu, Frei Gilson. E então, à medida que a minha vida vai acontecendo, e por que eu não compreendo tudo? Porque eu não estou pronto, meus pecados me atrapalham, então são tantas as situações. Então, olha, se a gente olhar cada um, a gente não tem a verdade plena, minha gente. A gente precisa ter... O senhor falou uma palavra tão importante, precisa de humildade para a gente entender isso. Eu não tenho a verdade plena, eu ainda não compreendo tudo. E porque não estou pronto, os meus pecados me impedem. Isso é muito importante. Vamos seguir, o programa está bom demais, está quase acabando já, mas temos ainda tempo para partilhar mais coisas. É muito bom estar aqui com você. É importante, estamos vendo a importância de interpretar corretamente a Sagrada Escritura. Entender o que o autor quis dizer, o que Deus quis dizer, e não o que a gente acha que Deus quis dizer. Entendemos que precisamos do Espírito Santo para interpretar bem as Sagradas Escrituras, mas eu perguntaria para o senhor, Dom José Falcão, como é uma ciência, né? Se há critérios, se a gente pode dizer, existem critérios que a gente pode falar, opa, use esse critério, e vai dar certo, você vai conseguir melhor identificar. E
para corretamente você interpretar a palavra de Deus. Existem sim, e esses critérios são clássicos e vou apresentá-los um por um com o Catecismo da Igreja Católica. São 3 parágrafos, cada um é dedicado a um desses critérios. O primeiro deve parecer para todos nós, e de fato ele é, o mais óbvio. Qualquer texto que chega aos nossos olhos, que nós buscamos, que nós lemos, que nós meditamos, ele está inserido em uma realidade que é maior do que ele. Um versículo é maior do que uma palavra que está dentro dele. Sim. A palavra é menor. A palavra está inserida no versículo. O versículo é menor do que o capítulo. O capítulo é menor do que o livro. O livro está inserido num universo, num horizonte, num mundo. Chamemos o mundo do Antigo Testamento, chamemos o mundo do Novo Testamento. Esses 2 mundos, na verdade, são um mundo só. Primeiro, geograficamente, Terra Santa. Uhum. Também é um mundo de um povo só, Israel. Antigo Israel, Novo Israel. Depois, uma história única, a história da intervenção de Deus na vida desse povo. Ora, a intervenção da vida de Deus nesse povo é uma história que tem um começo, Abraão, e tem um desdobramento, o fim da história da igreja. O ápice de toda essa epopeia é Jesus, a plenitude da revelação. Veja, essa visão de história da salvação, essa categoria para nós é fundamental. Nós cristãos não podemos tratar nenhum argumento adentra história da salvação sem situar essa realidade no inteiro esboço, na inteira história da salvação. Então vamos pegar Jacó, ou então Débora, ou então Sansão, ou então Davi, ou então Salomão, ou então Baruque, ou qualquer um dos profetas, ou qualquer um dos apóstolos, Novo Testamento. É uma realidade que se insere numa época concreta, mas da história de um povo, num contexto bem preciso. E quando se fala de povo, é um povo que tem o seu germe, a sua origem em Abraão. Para os judeus, Jesus Cristo não. Mas nós somos cristãos. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher segundo a lei, para remir os que estavam sob a lei. Então, lei, categoria do Antigo Testamento, plenitude dos tempos, Novo Testamento. Ora, é impossível você peguemos aqui, vamos pegar Débora, ou então Sansão. Impossível você pegar Sansão e tirá-lo desse contexto que teve início em Abraão, antes dele, e que atingiu a plenitude dos tempos em Jesus e o seu desdobramento na história da igreja. Onde é que eu quero chegar? Primeiro critério, prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira. Conteúdo. Cada livro tem o seu conteúdo, cada capítulo tem o seu assunto, cada frase tem a sua finalidade própria. Às vezes uma frase é um compartimento estanque, mas às vezes essa frase do versículo 10, ela precisa ser lida à luz dos versículos de 6 a 10. Nós fizemos aqui isso muitas vezes. Frei, por favor, leia esse versículo e tal. A gente pega pedaços. Sim. Mas não pode pegar apenas os pedaços, porque às vezes esse versículo está incompleto e ele é esclarecido pelo versículo seguinte. E às vezes o esclarecimento está 2 ou 3 versículos ou 4 versículos depois. Ou às vezes a explicação está em outro livro. Dá um exemplo. Quem não odeia seu pai e sua mãe não é digno de mim. É o que, Dom José? O senhor está dizendo que Jesus disse que tem que odiar o pai e a mãe? Eu não, Jesus disse. Mas o que significa isso? A explicação você não vai encontrar ali.
Quem não odeia seu pai e sua mãe não é digno de mim. Isso é dito num evangelho. No outro evangelho, quando você compara esse evangelho com essa frase, que não pode ser interpretada ao pé da letra, como é que você sabe que quando Jesus diz quem não odeia seu pai e sua mãe não é digno de mim, não pode ser interpretada ao pé da letra? Porque Jesus diz a mesma coisa em outro evangelho com outras palavras. E no outro evangelho está escrito: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Entendeu aqui? Sim. Então, veja, é preciso, é aquilo que, me permita, eu vou ler o parágrafo 112 do Catecismo da Igreja Católica. Parágrafo 112. Veja, aparecendo aí para você ver. Pare tudo, menos se estiver dirigindo, e leia. O primeiro critério é prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira. Pois, por mais diferentes que sejam os livros que a compõem, a Escritura é una em razão da unidade do projeto de Deus, do qual Cristo Jesus é o centro e o coração aberto depois de sua Páscoa. Então, voltando aqui à questão das crianças, no Salmo 136, que muita gente ainda deve estar apavorado, quando eu li o último versículo do Salmo 136, às margens dos rios de Babilônia, nos sentávamos chorando, com saudades de Sião. Nossos inimigos diziam, cantai para nós um hino de Sião. Como eu posso cantar? Aí o Senhor Deus diz, se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer, que a minha língua se cole ao paladar, etc. É um hino muito bonito, né? Uhum. O hino dos cativos em Babilônia. Mas os dois últimos versículos, a impostação é outra, não é? Mate os filhos deles, joguem as crianças deles, esbagacem as crianças nas pedras e assim por diante. Aí entra esse critério. Calma. Aqui é preciso você situar esse salmo na mentalidade daqui. Sim, tem uma interpretação sem dúvida alguma literal, mas para nós cristãos o centro é Cristo. Aí é que entra como interpretar, como rezar esse salmo. Ainda vamos tratar dos sentidos da Escritura. Mais para frente, aí é quando eu vou dar a explicação desse gênio espetacular, esse gênio aqui, como ele explica belíssimamente esses dois últimos versículos do Salmo 36. Igreja, a meditação da igreja, isto é, esse versículo é inspirado, esse versículo é atual, mas não no sentido literal, porque no sentido literal a interpretação seria absurda, teríamos que matar as crianças dos nossos inimigos. Não, é Cristo o centro. Então é a partir dele que instituiu o mandamento novo, que essas palavras não podem ser interpretadas no sentido literal, mas no sentido espiritual. Ou seja, no sentido alegórico, no sentido moral e no sentido anagógico. O que é isso? Por favor, não vou explicar agora. Então, o sentido que se dá a essa expressão que literalmente daria uma conclusão absurda, matar as crianças dos inimigos, não, o sentido é outro. Então, é precisamente isso. O Espírito Santo nos ajuda precisamente isso. O conteúdo e a unidade da Escritura inteira. Sim. Ou seja, situe num contexto bem maior. E o contexto está aí. Um episódio do Novo Testamento que me toca muito. Moisés e Elias conversando com Jesus que está no centro, transfigurado. O Antigo Testamento é iluminado pelo brilho de Cristo, que é o centro. O centro não é o Salmo. O centro não são os 5 livros da lei. O centro não são os livros históricos no Antigo Testamento. O centro não são os livros sapienciais. O centro não são os livros proféticos. O centro é Cristo Jesus. É a partir dele que todo o Antigo Testamento é interpretado. E se qualquer interpretação for contrária a Cristo e ao seu ensinamento, redimensione isso. É a partir de Cristo. Portanto, a interpretação do Antigo Testamento quem dá é Cristo. Ouvistes o que foi dito pelos antigos? Eu, porém, vos digo. Ouvistes o que foi dito?
eu, porém, vos digo. Ouvistes o que foi, eu, porém, Vos vos digo. digo. Tá claro? Aqui? Sim, muito claro, muito claro. Gente, isso é muito importante, né? Então, olha o que você está entendendo. Não é ler a Bíblia, mais uma vez, ao pé da letra, do seu jeito. E o que o senhor está falando é ler a Bíblia com muita honestidade, com muita seriedade. É Deus que é o autor da Sagrada Escritura inteira, então uma coisa explica a outra. Isso tudo é muito importante. É verdade também que há determinadas afirmações que só podem ser interpretadas ao pé da letra. Veja, vamos chegar ainda na interpretação literal, isto é, aqui não é possível, não é permitido. A própria análise do texto, o próprio contexto, a própria intenção daquele que está falando, a própria intenção do autor, não admite absolutamente interpretação espiritual, interpretação alegórica. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. O pão que eu hei de dar é a minha carne. Literal. Carne para a vida do mundo. Então, veja, quais são os sentidos? Ainda não entramos nisso, mas eu já antecipo para vocês os sentidos da Escritura. Eles são dois: sentido literal, sentido espiritual. O sentido espiritual, ele tem três modalidades. Ele tem existe o sentido espiritual alegórico, existe o sentido espiritual moral e existe o sentido espiritual anagógico. Mas isso é mais para frente. Mas atenção, esses sentidos não foram inventados pela igreja. O sentido literal está na Bíblia. O próprio Jesus dá um sentido literal a palavras que ele utiliza, e uma delas é carne. Nenhum católico romano pode, no capítulo 6 do Evangelho segundo João, dizer que quando Jesus fala de carne é no sentido espiritual. Se disser, é um herege. Ali é carne mesmo. É a própria estrutura do capítulo 6. A própria intenção de Nosso Senhor, o próprio desenvolvimento do pensamento dele. No capítulo 6, vão mostrando, vão indicando que ali Jesus está se referindo ao sentido literal da palavra carne. Já outras passagens, já outras afirmações, já em outros versículos, pela própria intenção do autor, pelo próprio contexto, pela própria dinâmica da frase, pelo próprio desdobramento do versículo ou do capítulo, você vai percebendo que a interpretação não pode ser dada ao pé da letra. Um exemplo seria, se a mão te leva a pecar, arranca e joga fora, né? Literal. Sim. Não pode ser interpretado ao pé da letra. Tanto é que um padre da igreja, Orígenes, ele cometeu um desatino, porque levou ao extremo, interpretando ao pé da letra o que Jesus diz a respeito disso, e chegou a se mutilar. Um grande escritor, dos maiores da igreja, em Alexandria, nos séculos segundo e terceiro, prova de que a interpretação dele foi equivocada, enfim. Então, há textos em que só se pode interpretar literalmente e não se pode interpretar espiritualmente, há textos em que permite as duas interpretações e há textos em que só se pode interpretar espiritualmente. Ficou muito claro, muito claro. Gente, ficou muito claro. Foi muito importante o senhor trazer isso. Há textos que a gente vai interpretar literalmente, outros não, outros dá para usar os dois. Estamos acabando o programa, tá bom demais, né? Eu perguntei para o Dom José Falcão quais os critérios para uma boa interpretação, uma correta interpretação. E me parece que o senhor falou até agora de um critério. Quantos critérios são? 3. São 3. Então, se prepare, porque nos próximos programas você vai descobrir quais são os outros 2 critérios para uma correta interpretação da palavra de Deus. Gente, eu estou amando, está bom demais. Divulgue este programa e eu tenho certeza que você vai fazer bem a muita gente, tá bom?
Vamos receber a benção de Deus e nos encontramos na semana que vem. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.